Fala, Tanaka, e hoje eu vou tirar mais uma dúvida de inscritos aqui do Investir e Coçar. E agora a dúvida é sobre a tributação de dividendos, o fim dos dividendos agora nos fundos imobiliários. Eu já trouxe para vocês aqui falando sobre o fim dos juros sobre capital próprio e dividendos nas ações. Depois um Tanaka pediu para eu fazer sobre especificamente o setor elétrico. E eu acabei explicando também sobre bonificação e também recompra de ações, que é o que deve ocorrer. E hoje eu vim tirar a dúvida aqui da Tanaka Mari Andrade, que diz: sou de humanas, para mim o que você fala é grego, e os dividendos dos FIIs serão tributados ou não? Que é de fato o pessoal quer saber agora, né? Será que os dividendos dos fundos imobiliários também vão ser tributados? E também o Tanaka perguntou muito parecido com a Mari, que é Leonardo Braz Sap. Ele falou: faz um vídeo sobre taxar os fundos imobiliários. Então, Tanaka, eu fico com o japonês até o final do vídeo para vocês entenderem tudo sobre esse tema que tá bastante polêmico. Tanaka, a marmita tá azedando. Todo lugar que você pensa em investir aqui, meu Deus do céu da terra, vou investir em dividendos agora, tá na moda, vai ser tributado. Vou investir agora no setor perene, lindo, maravilhoso, que o velho bar sempre fala, o setor elétrico, perene, best, e aí vai ser tributado também. Aí agora você vai para os fundos imobiliários, vai ser tributado também, será, Japão? E muita gente tá até meio perdido. Teve um Tanaka que falou assim: mano, e agora? O que eu vou fazer? Não invisto então? E não, tem que continuar investindo do mesmo jeito. Assim como os dividendos das ações lá fora são tributados, os REITs, que são primos dos fundos imobiliários lá fora, também são tributados. Só que Brasil, o bagulho é muito diferente. Eles têm um caminho gigantesco ainda para a gente percorrer para os fundos imobiliários chegarem talvez um dia num nível de um REIT, né? Que é basicamente uma empresa mesmo e não só um fundo imobiliário. Então tem muita coisa que pode acontecer ainda, mas talvez isso um dia venha a acontecer. Por enquanto, o que a gente tem na mesa, né? A gente teve esse início lá em 2021. E o Paulo Guedes acabou retirando os fundos imobiliários. Por quê? Porque ele falou assim: mano, eu não vou tributar os dividendos dos fundos imobiliários para não acabar com essa indústria. E é basicamente isso. Se talvez, porventura, vierem a tributar os dividendos dos fundos imobiliários, vai causar um prejuízo gigantesco para o setor da construção civil. E para quem não sabe, o japonês é da construção civil. E antes, quando eu era engenheiro, eu não tinha nem ideia dessa relação de fundos, né? Eu estava aqui embaixo, na pirâmide zero, e hoje eu acabo estando aqui em cima, na parte de captação para fundos imobiliários. E por que eu digo que eu estou no topo da pirâmide agora? Porque se liga só ao movimento. Antes da minha obra, eu tocava uma obra lá em Barueri, 210 torres, gigantesco o bagulho todo. Vinham fundos americanos, vinham os gringos lá, o japonês tinha que varrer a obra para os caras andar de meia e ser humilhado sempre, né? Porque engenheiro sempre é humilhado no show todo. Só que agora eu sou o contrário, né? Os fundos me procuram, inclusive a EQI também tem um fundo imobiliário que está indo muito bem, que é o EQI R11, depois dá uma olhadinha lá. Mas basicamente os fundos imobiliários nos procuram para a gente estruturar essa oferta e depois a gente conseguir vender para os investidores, né? Então tem fundos imobiliários, obviamente, que conseguem uma ótima captação, porque está de fato muito descontado em relação ao valor patrimonial. Isso é lindo, maravilhoso, porém tem um grande porém nessas novas emissões também, só fazendo um parênteses aqui, que quem já é cotista normalmente acaba se lascando muito quando acaba não subscrevendo ou sendo obrigado a subscrever para não ser diluído. Essa parte é bastante ruim dos fundos imobiliários. Então, o que acontece? Os caras procuram a gente e aí procuram o Japão para a gente fazer essas emissões dos fundos imobiliários. Então, a gente capta dinheiro das pessoas físicas e jurídicas. E aí o fundo pega o dinheiro, obviamente, vai fazer o que o prospecto diz da oferta, né? Então ele fala: vou comprar 3 torres, 4 torres, vou fazer na parte, vou comprar um prédio pronto, vou comprar um prédio já em desenvolvimento para lá na frente me dar bem. Então tem várias coisas que um fundo imobiliário acaba desenrolando. E para quem não sabe, o setor da construção civil também é o setor que mais gera emprego no Brasil. Tem uma conta meio besta: cada 1 milhão aplicado em construção civil, né, destinado à construção civil, geram mais ou menos 7 trabalhos, né, serviços diretos. Tem o engenheiro, arquiteto, projetista, tem o azulejista, o ajudante, o pedreiro, o bloqueiro, o encanador, todo mundo tem emprego. Tem mais ou menos essa razão, né? 1 milhão para 7 empregos diretos. Porém, ele acaba criando quase 12 empregos indiretos, porque tem a parte das fábricas de bloco, o cara que vende areia, o cara que vende a brita, o cara que vende o aço, a pessoa que trabalha na indústria do aço e outras milhões de coisas que tem na construção civil. Então, de fato, é um setor muito pujante ainda na economia brasileira
Então, Paulo Guedes, quando fez esse raciocínio besta, que talvez a arrecadação aqui seria muito pequena para o dano que talvez causaria na indústria da construção civil. Então ele decidiu por extingui-la. Só que, Brasil, tem um ponto aqui também bastante topzera em relação aos FIAGROS. E o nascimento dos FIAGROS podem ter blindado ainda mais os fundos imobiliários, porque eles estão exatamente na mesma lei. Estão enquadrados exatamente no mesmo bagulho. Então, se tributarem os dividendos dos fundos imobiliários, vão ter que também taxar os dividendos do agronegócio. E aí eu acho que não é um bom momento não, Brasil, porque o agro sempre foi o motorzão do nosso Brasilzão velho e ele continua sendo, né, o mais perene da vida. E acontece a bancada do setor rural lá no Congresso também é bastante forte. Então, essa medida está bastante distante agora, né, dos fundos. Então, eu acredito sim que é muito difícil que isso vá para frente, caso seja proposto, né? Está, de fato, bastante longe essa bagaceira toda. Porém, tratando-se de Brasil, nada dá para confiar. No dia 20 de junho de 2021, quando isso foi proposto, da taxação de dividendos dos fundos imobiliários, o IFIX caiu logo 3,4%. E para o IFIX é um valor muito grande, porque é um índice muito estável. E também que só esse ano já subiu mais de 10%. Por quê? Porque os fundos imobiliários, desde a pandemia, não tinham andado até então e acabaram engatando essa alta. E ainda tem, Brasil, grandes oportunidades. Eu vou fazer um vídeo próximo sobre uma carteira de fundos imobiliários para te gerar renda, uma carteira de 25 mil, de 50 mil e de 100 mil. Quanto será que rende isso? Porque tem, de fato, muitos, mas muitos fundos imobiliários que ainda não andaram. Não à toa que o número de Tanacas investindo em fundos imobiliários só cresce, né? Ele está chegando a quase 2,2 milhões de Tanacas investindo em fundo imobiliário. Muito porque é um setor que acabou ficando para trás desde a pandemia, quase não subiu e também mudou o perfil de algumas coisas e muitas incertezas em relação ao futuro, deixar esse setor um pouquinho para trás. E muito também porque boas ações pagadoras de dividendos acabaram subindo um bocadão, porque como eu falei no outro vídeo, de fato, isso está na moda, os famosos dividendos, que é bastante topzera. E para quem gosta de renda passiva, renda perene, os fundos imobiliários vão continuar sendo um ótimo instrumento, mesmo quando a taxação vier. Isso por quê? Porque ele ainda continua sendo um ótimo acesso para novos entrantes nesse mercado de renda variável. Muita gente acaba recomendando sempre que comece pelo fundo imobiliário, porque é menos volátil, porque você vai ter esse incentivo psicológico e também financeiro, obviamente, mas é mais psicológico e financeiro, que são os dividendos mensais. Enquanto os fundos forem obrigados a distribuir 95% do seu lucro, eles ainda vão continuar sendo muito interessantes para o investidor que busca, né, esse pinga-pinga, essa renda perene, assim como nos dividendos. A grande diferença, todo mundo fala, meu Deus, mas por que eu investo em um e não investo em outro? É porque as ações, de fato, têm um potencial de crescimento maior do que os fundos imobiliários. Mas os fundos imobiliários estão também só começando aqui no Brasil. Então tem muito a crescer e é um jeito do cara que está começando com menos de R$ 10 começar a investir nesse mercado. Conta aqui qual foi o seu primeiro fundo imobiliário, inclusive. Muita gente investiu no MXRF11, que é o maior fundo em número de cotistas da Bolsa, está fazendo uma nova emissão agora. Inclusive, então, Brasil, é um negócio que baixa entrada, vai fazer o pinga-pinga mensal na sua carteira e mesmo que tenha tributação, todo mundo vai ter tributação, até chegar isso nos fundos imobiliários e nos fiagros, todo mundo vai ter sido tributado. Então, vai ser quase todo mundo na mesma régua. A vantagem, né, de fato, de uma ação ser tributada é porque vai ter um desconto no imposto da pessoa jurídica e esse imposto vai ser repassado ali nos ganhos, né, nos dividendos. Então, as ações acabam tendo vantagem. E por isso também tem essa treta ainda, né? Porque é muito diferente uma relação de uma indústria, uma PJ, e de fato um fundo imobiliário acaba sendo mais renda do que de fato só lucro, né? Então, Tanacão, como eu falei para você, o fundo imobiliário ainda vai continuar sendo um bom instrumento, ainda tem bons fundos com desconto, então olhem com carinho, a taxa Selic está caindo, então isso pode dar um vlau ainda na construção civil, novos fundos podem fazer novas captações para construir prédio, para fazer esses fundos de desenvolvimento e não só de renda. E aí, obviamente, que isso depende muito do seu perfil, né? Tem gente que gosta, a gente não gosta, então isso aí é aquela briga eterna que nunca ninguém ganha. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, deixado você aí, Tanacão, investidor de fundo imobiliário mais tranquilo, porque até chegar, como falei, nos fundos imobiliários, acredito eu que deva demorar um pouquinho mais, mas não dá para duvidar não, né? Então, por isso é muito importante você comprar bons fundos imobiliários
a bons preços, né? Não sair fazendo tanta loucura assim, porque agora fala, mano, agora eu não vou investir nas ações, não, pós-tributada, vou passar para os dividendos. Aí do nada vem essa tributação nos dividendos dos fundos imobiliários também, aí lasca tudo, como falei para vocês, como aconteceu lá no dia 20 de junho de 2021, que as cotas derreteram. É isso aí, Tanacão, olho sempre aberto e furico sempre fechado. Vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre o checklist de fundo imobiliário, para você escolher seu fundo sozinho, você não depender de ninguém, escolher o seu fundo imobiliário sozinho. E também depois eu fazer esse vídeo próximo, cobrem o japonês, talvez saia domingo, falando sobre essa carteira de 25, 50 e 100 conto e quais fundos vão estar nela e o quanto você vai conseguir receber mensalmente. E se precisar da ajuda da equipe do japonês, vai estar aqui embaixo um link Quero Ajuda com Assessoria lá na IKEA Investimentos. A gente atende clientes de 40 mil reais. Beijinho no freak de vocês, não me desce minha barra, mexer com o Saras, começado.